Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de videoaulas sobre educação e filosofia para crianças. Eu sou Rosângela Trajano, professora, poeta, escritora, ilustradora, licenciada em filosofia, licenciada e bacharel em filosofia e mestra em literatura. E estou aqui hoje para trazer um pouco mais de conhecimentos para vocês, para fazer a análise de mais um artigo do professor Ricardo Santos Davi, este professor maravilhoso que tanto tem me ensinado e que, depois de ler os seus artigos, eu senti que a minha aprendizagem na área da educação cresceu, se multiplicou e colheu frutos desses lindos. E o meu objetivo com esses vídeos é que vocês tomem conhecimento desses artigos do professor Ricardo Davi e, junto comigo, façamos uma corrente, né, uma união para que a educação deste país, do nosso Brasil, eh, tenha mais qualidade, seja mais valorizada e nós possamos ter escolas públicas, com mais ferramentas, com mais recursos, com eh, um um material físico, né, porque o humano já é bom, mas com os equipamentos em sala de aula, as salas de aulas verdadeiramente ditas, o físico melhores, com menos calor, né, com menos barulho, com salas de aulas pintadas, carteiras novas para que os alunos possam sentar confortavelmente, birô para o professor colocar seus livros e suas bagagens, suas bolsas, porque muitas vezes na sala de aula sequer tem birôs, e quadros negros substituídos por lousas, para que o professor pare de usar esse giz em pó, que muitas vezes causa alergia, e para que a educação seja uma educação valorizada e que nós possamos estar no ranking, nos melhores rankings, né, dos concursos públicos, que nós possamos chegar nos melhores lugares. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o artigo do professor Ricardo Santos Davi, que é especialista e doutor em educação, intitulado Meninas Brincam de Rosa, Meninos Brincam de Azul, representações sociais do brincar e do brinquedo na publicidade. Então, este artigo ele chamou minha atenção não somente para as meninas brincam de rosa e os meninos brincam de azul, que esta é uma grande questão a ser discutida também. Eu escrevi recentemente um ensaio sobre isso, né? Porque as meninas devem usar rosa e os meninos devem usar azul, esse machismo, esse costume machista e do patriarcado que nós trazemos desde os tempos dos nossos avós até os dias atuais. Parece que a sociedade cada vez mais, ela, ao invés de evoluir para a diversidade, ela está retrocedendo. Então, nós vamos questionar aqui, vamos refletir sobre essa questão das meninas de azul, de rosa e os meninos de azul. Vamos questionar sobre o papel da publicidade na infância. Vamos questionar também sobre o brinquedo, né? A criança e o brinquedo, o quanto é importante a criança brincar. E vamos falar um pouco sobre essas representações sociais, né? O que são as representações sociais de Moscovici, francês, né? Que criou essas representações sociais. Então, o resumo do artigo do professor Ricardo Santos Davi começa dizendo: brincar é muito do que as crianças fazem de mais sério. Aliás, brincar deveria ser a única coisa que as crianças deveriam fazer, né?
Partindo desta afirmação de Manuel Sarmento, o presente texto discute, por meio de uma abordagem exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica, as representações sociais do ato de brincar e do artefato brinquedo no contexto da publicidade. Então, vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer na introdução do seu artigo. Em estreita relação com brincar, encontra-se o brinquedo. Entendido como um dos suportes para a brincadeira, o brinquedo transmite mensagens às crianças que dizem muito a respeito dos valores, representações e ideologias de uma determinada sociedade. Portanto, no contexto contemporâneo, as significativas transformações que vêm ocorrendo tanto na estruturação do tempo, como nos relacionamentos dentro da família, da escola e no espaço público como um todo, impactam de muitas maneiras em nossas concepções acerca do brincar e do brinquedo. Quem diz isso é Sarmento, um linguista. Uma dessas mudanças sociais está na forma como se configura a infância. Qual o lugar da infância hoje? Ao pensar em crianças e especialmente em suas brincadeiras e brinquedos, parece cada vez mais distante que vem à mente as praças, as ruas ou as quadras de futebol. A urbanização, os crescentes índices de violência e a falta de segurança são alguns dos fatores que ajudam a explicar por que esse lugar da infância tem se deslocado cada vez mais para o espaço interno das casas, dos shopping centers ou dos ambientes institucionalizados de ocupação do tempo. Quem diz isso é Buxingham, um teórico da linguística. Uma importante consequência desse processo é a forte presença da mídia no cotidiano infantil. Crianças que nasceram em meio a tablets, celulares, TVs, notebooks, computadores, que acabam por assumir um papel importante na construção das suas representações de mundo e de seus valores. Sampaio, que diz isso. Outro ponto relevante a ser discutido é que, na lógica de uma sociedade capitalista, a criança cresce sob a influência de um contexto que está preocupado com o desenvolvimento de suas funções enquanto consumidora. Veloso et al., outros teóricos. Então, eu vou parar um pouco aqui no artigo só para fazer um pequeno comentário. As crianças, nos dias de hoje, elas já não brincam mais na, na rua com os amiguinhos, né? Já não vão mais às praças, e as brincadeiras são todas dentro de casa, dos apartamentos, das casas com condomínios fechados. Eu falo das crianças de classe média e alta, né? Ainda temos as crianças de periferias que correm pelas ruas, ainda aproveitam a infância, né? E mesmo essas crianças de periferias, elas estão perdendo as suas infâncias e sendo tomadas pela tecnologia, né? Apesar de toda a dificuldade dos pais de trazerem comida para casa, de pagar o aluguel da casa, conta de água e luz, um pai e uma mãe têm sempre se esforçado para dar de presente ao seu filho um aparelho celular. E o aparelho celular entrou na vida das crianças de uma forma muito precipitada, né? E muito forte com o ensino remoto. Então, as crianças ganharam aparelhos celulares, tablets, e hoje essas crianças de periferias, quase todas elas têm um aparelho celular, seja o mais simples possível, mas elas têm. Então, elas ficam dentro de casa jogando videogame, né? Sendo a todo instante bombardeada pela mídia, né? Pelas propagandas que são produzidas especialmente para esse público infantil. E é isso que a gente vai ver aqui, a infância, qual é o lugar da infância nesse mundo publicitário, nesse mundo consumista, que lugar a infância está tendo, né? É um lugar difícil, é um lugar onde a mídia está chegando com uma força muito grande e tomando o espaço dos brinquedos que antigamente faziam a alegria das crianças, os brinquedos produzidos em casa, os brinquedos simples, a boneca de pano, o carrinho de lata, né?
o carrinho de caixa de fósforo. Então, esses brinquedos estão sendo substituídos por brinquedos tecnológicos, por outros brinquedos e por outras brincadeiras também, por brinquedos eletrônicos. Então, isso é assim, é coisa para gente, é um problema para a gente refletir, porque é um problema, nossas crianças estão perdendo a criatividade e aquele momento que juntas elas produziam os seus próprios brinquedos com os pais e com os avós, está sendo perdido, está sendo substituído pelo momento que elas ficam trancadas em seus quartos de dormir apenas jogando, jogando e jogando, jogando videogame, jogando esses jogos eletrônicos, né. Então as crianças estão deixando de lado a produção dos seus brinquedos, o brincar, com brinquedos artesanais, pelo brinquedo tecnológico, que é o brinquedo do jogo eletrônico, do videogame, nos aparelhos celular. Eu acho isso muito grave, né, porque de um lado, deixa a criança viciada no aparelho celular e faz com que ela não queira sair de casa e se relacionar com outras crianças. Ela fica presa àquele aparelho e ali é o seu mundo, né, ela e o aparelho celular. E o mundo sociável, né, não deixa de ser construído, a socialização com outras crianças. Então, para mim, isso é grave. Então, voltando aqui ao artigo, o Ricardo diz: outro ponto relevante a ser discutido é que, na lógica de uma sociedade capitalista, a criança cresce sob a influência de um contexto que está preocupado com o desenvolvimento de suas funções enquanto consumidora. A criança interessa ao mercado, tanto por suas funções como consumidora primária, como também como um mercado de influência e um mercado futuro potencial. Vivemos em uma sociedade que valoriza em demasia o consumo e, e o tem como instância mediadora das relações sociais, distinguindo indivíduos e grupos. Quem diz isso é Baudrillard. E para Buckingham, o consumo produz e sustenta hierarquias de status e autoridade em todos os grupos, até mesmo nos grupos de pares das crianças. Ter ou não ter um determinado brinquedo pode indicar status e principalmente pertencimento a um determinado universo. Então, nós estamos vendo que muitas vezes a criança ela é tão bombardeada pela mídia, pela propaganda, que na sua cabecinha ela precisa ter aquele brinquedo que passa na televisão ou que passa na propaganda da internet que ela vê no aparelho celular. E que o amiguinho tem, né? Que o pai ou a mãe comprou para o amiguinho. Então, o ter é muito forte, né? Nessa presença consumista. E o consumo, nós estamos sendo muito consumistas e tornando as nossas crianças consumidoras desses brinquedos, dessas roupas de marca, dessas grifes, né, que toda propaganda que atinge a criança, né, e que a criança vê, ela quer para si, né, ela vê a outra criança vestida, calçada, com uma roupinha e ela acha bonita e pede para a mãe, pede para o pai e chora, faz birra, né, fica de birra e fica triste porque não tem aquele brinquedo, aquela roupinha que o amiguinho tem, que passa na televisão tantas e tantas vezes e que está na moda, né? Então aquela criança, a mente dela é perturbada por aquela imagem que a mídia criou na sua cabecinha, né? Enquanto ela não alcança aquele, aquele produto que ela tanto deseja, aquele brinquedo, aquele calçado, aquele vestuário que ela tanto deseja por ter visto a propaganda, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir fora do contexto ali, do pertencimento dos seus amiguinhos, né? Ela vai se sentir um peixinho fora d'água, diria mais ou menos isso, né? Então, a publicidade tem papel estratégico nesse sistema. Sua função ultrapassa o aspecto de promover uma adesão ao consumo. Ela é também uma forma de saber.
Oferece não apenas produtos, mas modos de ser e viver, veiculando seus discursos sobre o mundo e sobre os sujeitos. O discurso publicitário não nasce de um vazio, ou seja, para criar identificação com os grupos a quem se dirige, a publicidade parte das informações que consegue mapear sobre o interesse desses grupos, seus comportamentos, valores, pensamentos sobre determinados assuntos, representações. Diante desse cenário, sua estratégia pode seguir tanto no sentido de reforçar esse pensamento, sancionando-o e alargando a sua consensualidade, o seu caráter hegemônico, como seguir no sentido oposto, podendo assim contribuir para uma mudança social, que diz isso é Camargo. As marcas e produtos, por meio da publicidade, chegam até o público infantil através de diferentes contextos, sejam eles tradicionais, novos ou híbridos, e participam ativamente da construção da realidade simbólica das crianças. Segundo dados apresentados no documentário norte-americano Minimalism, a Documentar About the Important Things, produzido em 2016, de 1983 a 2006, houve um aumento de pelo menos 17.000% no investimento em conteúdo publicitário direcionado a crianças. A TV ainda se configura como um dos principais meios utilizados pela publicidade para se comunicar com o público infantil, em especial os canais de TV por assinatura especializados, já que estes, nas palavras de linha linguista, são o tempo todo para crianças. O acesso das crianças à TV com frequência, sem a companhia de um adulto, parece ser mais facilitado do que o acesso à internet, já que os pais, em uma tentativa de estabelecer limites aos filhos, recorrem mais habitualmente ao uso de senhas para restringir o uso das mídias online. É, parando um pouquinho para a gente refletir, existem os canais de televisão, né, que por assinatura, que é o dia inteiro, é uma programação só para crianças. E os pais veem aquilo algo bom, né? Propaganda, só programação, filmes, desenhos animados para as crianças. Muitas vezes, naquele canal, as propagandas, a publicidade está ali presente e a criança se vê, né, em meio àquela publicidade tão afetiva, tão carinhosa, tão bem feita para ela, né? E aí a criança quer, deseja aquilo que aparece na televisão diariamente, constantemente, porque ela assiste somente aquele canal. Eu conheço crianças que assistem somente determinados canais. Não estou dizendo aqui que os canais de assinatura são todos cheios de propaganda, é, que, que tentam preencher a mente da criança e fazer com que ela manipulação, né? A manipulação da mídia, não. Existem canais maravilhosos. Eu tenho sobrinhos que assistem certos canais que só passam desenhos animados, nem propaganda passa. E quando passa uma ou outra propaganda em alguns canais, são propagandas educativas, né? São propagandas de outros programas. Então, a televisão ainda é uma boa incentivadora para a criança aprender bons valores, né, a, a se formar, na sua formação, a ter uma boa formação, e criando um espírito virtuoso, né? Alguns canais de televisão ainda trazem programas bonitos, infantis, meigos, delicados, com personagens que fazem o lúdico para as crianças, a ludicidade, que trazem alegria e que trazem ensinamentos necessários para a formação da criança. Tem muitos canais de televisão assim, e tem outros canais que nós precisamos nos preocupar, porque eles trazem muitas propagandas que influenciam o consumismo na criança, né? A criança se torna uma grande consumidora quando vai conosco para o shopping
ou para o supermercado que vê aquele produto: "Ah, mamãe, compra isso que eu vi na televisão", e fica chorando, fica perturbando, né, e faz escândalo no supermercado, no shopping, porque quer aquilo que o amiguinho tem, que passa na televisão todos os dias e que ela vê, e que diz que é bom, que diz que é legal. Então a criança fica estimulada a comprar aquilo que passa na propaganda do seu canal favorito. Então é preciso que os pais tomem cuidado e vejam qual a programação que está sendo oferecida pelos canais de TV, por assinatura e pelos outros canais de TV, até pelos canais abertos, né. "Vou tomar água, tá quente demais". Então, o Ricardo, ele diz que no Brasil, apesar de uma redação nos números gerais de audiência da TV paga nos últimos 4 anos, resultado do desenvolvimento de serviços de TV via internet, chama a atenção o fato de os canais infantis figurarem no topo da lista das maiores audiências dessa plataforma no horário nobre, nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Quem diz isso é Cantar e Pop Média 2017, Rodrigues 2018. Além disso, boa parte dos brinquedos lançados no mercado representam personagens da televisão, sobretudo os desenhos animados. É importante ainda ressaltar que na televisão a cabo, os intervalos comerciais misturam-se aos desenhos, como aponta Rebouças, já que os mesmos personagens ocupam todos os momentos. Aí vem o Ricardo vai trazer a teoria das representações sociais, que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, bem didática, né? E ele diz que a maioria das relações sociais efetuadas dos objetos produzidos e consumidos e das comunicações trocadas estão impregnados de representações sociais. Moscovici. O conceito de representações sociais foi apresentado por Serge Moscovici em 1961 em sua obra La psychanalyse, son, image et son public, fruto de sua tese de doutorado, cujo objetivo principal era compreender o que diferentes grupos sociais pensavam a respeito da psicanálise. Moscovici não estava em busca do conhecimento científico sobre o tema, mas sim do conhecimento construído nas conversações diárias, nas teorias ingênuas que os grupos criam a respeito dos objetivos que os cercam, ou seja, suas representações sociais. As representações sociais que construímos são influenciadas diretamente pelo contexto o qual nos inserimos. Isso inclui tanto o contexto histórico do domínio das memórias coletivas do imaginário social. Isso inclui tanto o contexto como contexto vivido, a inserção socioeconômica, institucional, educacional e ideológica, ou seja, as disposições adquiridas em função da pertença a determinados grupos sociais, e também o contexto de interação entre os grupos de uma dada realidade. Elas podem ser consideradas ainda de acordo com seu estado de desenvolvimento e seu modo de circulação na sociedade, como hegemônicas, emancipadas ou controversas. As representações sociais hegemônicas compreendem os pensamentos largamente partilhados por grupos estruturados da sociedade. Exemplo, uma nação, um partido político, uma religião, entre outros, e que implicitamente prevalecem em todas as práticas simbólicas desses grupos. Já as representações sociais emancipadas, como aponta Cabecinhas, são o produto da cooperação e da circulação de ideias entre subgrupos que estão em contato mais ou menos próximo em cada subgrupo, cria suas próprias versões e partilha-as com os outros. Por fim, as representações controversas ou polêmicas são geradas a partir de um conflito social ou luta entre grupos, não sendo partilhadas pela sociedade como um todo. Dois processos apresentados por Moscovici são fundamentais para compreender a gênese das representações sociais. São eles a objetividade e a ancoragem. Sempre que um grupo se depara com um objeto novo,
realiza-se esse duplo processo para elaborar conhecimento sobre ele, para transformar o não familiar em familiar. Na objetivação, como explicam as autoras Arruda e Cabecinhas, o objeto até então misterioso é destrinchado, recortado, recomposto, até tornar-se algo efetivamente objetivo, palpável e que pareça natural. Então, eu vou trazer para vocês um, o que seria essas representações sociais de Moscovici, né? As representações, vou tentar passar para vocês o que eu compreendo de uma forma bem didática. As representações sociais são aquilo que nós vemos, temos e adquirimos de um determinado objeto, né? Aquilo que o objeto, ele se mostra para a gente no, no seu mundo, o elemento, o objeto, ele se mostra para a gente no mundo real e no mundo subjetivo. Então, as relações que nós fazemos daquele objeto, que ele tem um sentido, ele tem um conceito no mundo real e que nós damos uma atitude para ele, nós damos a permissão para que ele se estabeleça no nosso pensamento, no nosso mundo subjetivo, né? E este objeto, ele é criado e ele adquire um conceito e depois ele passa a ser aceito por nós, né? Então, esse objeto, ele está para o mundo objetivo, para o mundo real, e ele vem para o nosso mundo subjetivo, onde nós adquirimos o seu conceito e o processamos para, na nossa atitude, dizermos se aceitamos ou não aquilo que aquele objeto representa. É mais ou menos isso, é a representação dos objetos no mundo real e no mundo subjetivo. Então, essas representações propostas pelo psicólogo social francês Serge Moscovici são apresentadas por ele na obra intitulada A Representação Social da Psicanálise, e preocupa-se fundamentalmente com a inter-relação entre o sujeito e o objeto, e como se dá o processo de construção do conhecimento do mesmo, como eu já falei para vocês, ao mesmo tempo individual e coletivo na construção das representações sociais, um conhecimento de senso comum. Então, nós usamos o conhecimento, o senso comum, esse conhecimento que nós trazemos desde que nascemos, dos nossos costumes e tradições do dia a dia, para adquirirmos esse objeto, esse objeto no nosso pensar, para formarmos ele no nosso pensar e aceitarmos esse objeto. Então, de acordo com Moscovici, as relações sociais que estabelecemos no cotidiano são fruto de representações que são facilmente apreendidas. Nós apreendemos essas representações do objeto. Nós, enquanto sujeito, nos é oferecida um conceito, nos é oferecido um determinado diálogos desse objeto, descrições, como esse objeto surgiu, o que esse objeto vai representar para a gente. Então, essas representações são passadas para o nosso pensamento e nós, no nosso mundo subjetivo, nós aceitamos esse objeto do jeito que do nosso conhecimento, né? Desse conhecimento que nós já temos, nós trazemos do senso comum, certo? É mais ou menos isso, é um pouquinho isso, né? Espero que vocês tenham compreendido. Então, Moscovici possui uma dupla dimensão, sujeito e sociedade, e situa-se no limiar de uma série de conceitos sociológicos e psicológicos. É importante ressaltar, conforme Alves Mazotti, um linguista,
que Moscovici faz parte da premissa de que, abre aspas, não existe separação entre o universo externo e o universo interno do sujeito. Em sua atividade representativa, ele não reproduz passivamente um objeto dado, mas de certa forma o reconstrói e ao fazê-lo se constitui como sujeito, na medida em que, ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele próprio se situa no universo social e material. É isso que eu falei, né? O que Alves Mazzotti fala, fecha aspas, nessa sua citação, é, é tudo isso. O sujeito, ele tem um conhecimento do senso comum, o objeto lhe é apresentado, né? E ele não é que ele reproduza, mas ele reconstrói aquele conceito que é dado do objeto no seu pensamento e ele passa a ver aquele objeto conforme o seu conhecimento, conforme a sua subjetividade. Essas são as representações sociais que nós podemos enxergar ao longo do tempo, assim como, vou dar um exemplo para vocês, já que estamos falando de crianças, brinquedos, nós, nos anos 80, nos anos 70, nós tínhamos um brinquedo um boneco chamado He-Man, né, que tinha um filme do He-Man, e nós também, nos anos 70, 80, nós tínhamos a Barbie, e aí as representações sociais desses bonecos eram que eles eram fortes, o boneco He-Man era forte, né, e era carrancudo, e isso era o que os homens também, nos personagens dos filmes, como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, se apresentavam. E esses bonecos eram feitos propagandas. A boneca Barbie era uma representação social de uma mulher perfeita, de uma mulher bonita, de olhos claros, loira, pés pequenininhos. E essas representações sociais, essas bonecas, esses brinquedos, o He-Man e a Barbie eram propagandas de um filme, de personagens de desenhos, o He-Man, a Barbie não, mas o He-Man. E aí a propaganda vinha para a criança e a criança trazia, colocava aquilo no seu pensamento e o seu pequeno mundo, o seu conhecimento do senso comum processava aquela informação como sendo um boneco que ele devia é, ter em mãos aquele objeto para ele se sentir forte, se fosse um menino ou uma menina que gostasse do He-Man, ou para o mesmo caso da boneca Barbie, para a criança, para a menina se sentir dentro dos padrões de beleza daquela época, né? Na representação social. Então, esses brinquedos, esses objetos, eles eram criados pensando nessas representações sociais que iam mover o pensamento da criança, né? Que iam causar essa ruptura, né? Entre não fazer um novo conhecimento, não a produção de um novo conhecimento, mas o processamento daquele, da, daquele daquele conhecimento que o boneco traz, daqueles elementos, daqueles conceitos, de todos aqueles elementos sociais que o boneco He-Man e a boneca Barbie traz, e aquele conceito de beleza, aquele conceito de coragem, de ser forte, é reconstruído na criança e ela passa a receber aquele conceito como se fosse dela, ela se apropria daquele conceito e ela quer ser parecida com aqueles bonecos. É mais ou menos isso, certo, pessoal? Então, outra diferença apontada por Moscovici entre a teoria das representações sociais elaborada por ele e a perspectiva individualista da psicologia social da América do Norte é que os conceitos construídos pelos indivíduos na perspectiva individualista. Aí Mazotti fala, abre aspas, não levam em conta o papel das relações e das interações entre as pessoas. Os grupos são considerados a posteriori e de maneira estática, centrando-se a investigação na maneira como eles selecionam
e utilizam as informações que circulam na sociedade, e não como as instâncias que as criam e comunicam. Finalmente, ao contrário do que ocorre nos estudos das representações sociais, o contexto, bem como as intenções dos atores sociais, não são considerados. Fecha aspas. Nesse sentido, a teoria das representações sociais, elaborada por Moscovici, é uma teoria que pode ser elaborada em termos de produto e em termos de processo, pois a representação é, ao mesmo tempo, o produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real, confrontando e atribuindo uma significação específica. Tal teoria, abordada em termos de produto, volta-se para o conteúdo das representações, para o conhecimento do senso comum, que permite aos sujeitos interpretarem o mundo e orientarem a comunicação entre eles, na medida em que, ao entrarem em contato com um determinado objeto, o representam e, em certo sentido, criam uma teoria que vai orientar suas ações e comportamento. O cachorrinho da vizinha está latindo, ele sempre que escuta a minha voz, ele late. Parece que ele gosta muito de mim, ou gosta muito ou não gosta, né? Mas ele brinca muito comigo e quando ele escuta a minha voz, ele fica latindo. Peço desculpas a vocês, mas eu não posso impedir o cachorrinho de latir. Olha, eu me calei, ele se calou também. Aí quando eu começo a falar, ele começa a falar. Então, a teoria das representações sociais, abordada em termos de processo, consiste em saber como se constroem as representações, como se dá a incorporação do novo, do não familiar, aos universos consensuais. Nesse sentido, para Moscovici, a construção das representações envolve dois processos formadores, que eu já falei aqui: a ancoragem e a objetivação. Assim, conforme Sartre, abre aspas, o processo é responsável pelo enraizamento social da representação e de seu objeto, fecha aspas. De acordo com Moscovici, o processo de objetivação faz com que se torne real um esquema conceitual com que se dê a uma imagem uma contrapartida material. Nesse caso, então, a objetivação consiste em dar concretude a um determinado conceito. No caso do estudo de Moscovici, o conceito utilizado foi o de psicanálise, através do qual ele buscava conhecer como um determinado grupo a representava. Através desse estudo, ele percebeu que, ao objetivar o conteúdo científico da psicanálise, a sociedade já não se situa com vistas à psicanálise ou aos psicanalistas, mas em relação a uma série de fenômenos que ela toma liberdade de tratar como muito bem entende. Então, voltando ao conceito de representações sociais, que isso fique bem fixo na cabecinha de vocês. Nós somos o sujeito e nós temos o objeto. O objeto se apresenta, ele é criado, né, a partir de um determinado conceito, aquele objeto é criado, e aí ele recebe um significado, e ele é nos mostrado, e nós passamos a termos atitude perante aquele objeto, e a aceitarmos, nós reconstruímos aquele objeto, aquele conceito que nos foi passado daquele objeto, para o nosso mundo subjetivo, para o nosso senso comum, aquilo que nós conhecemos dos nossos costumes e tradições, e nós passamos a aceitar aquele objeto no nosso pensamento e o formamos como um conhecimento reconstruído, não um novo conhecimento, mas um conhecimento que é reconstruído através das nossas vivências e experiências no nosso mundo subjetivo. O mundo real é o objeto no qual ele se encontra e como ele foi criado, e ele vem para o nosso mundo subjetivo, que ele é reconstruído quando chega até o nosso pensamento, certo? Mais ou menos isso. Então, vou falar um pouquinho do processo de ancoragem. O processo de ancoragem envolve para Moscovici
a integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento pré-existente, ou seja, sua inserção orgânica em um repertório de crenças já constituído. Nesse sentido, através da ancoragem, tornamos familiar o conceito ou objeto representado. Uma outra questão para Durkheim aponta e que é retomada é ampliada por Moscovici ao elaborar a teoria das representações sociais. Se refere ao peso que a opinião tem no processo de desenvolvimento da ciência. Para Durkheim, abre aspas, o valor que atribuímos à ciência, como aliás nas religiões, depende em suma da ideia que fazemos coletivamente da sua natureza e do seu papel na vida. Quer dizer, ela exprime um estado de opinião. É que, de fato, tudo na vida social, inclusive a própria ciência assenta na opinião. Quem diz isso é Moscovici. Então, é, Moscovici também procura enfatizar que as representações sociais não são apenas opiniões sobre ou imagens de, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações baseada em valores e conceitos que determinam o campo das comunicações possíveis dos valores e das ideias compartilhadas pelos grupos e regem subsequentemente as condutas desejáveis ou admitidas. Logo, para Moscovici, a representação social é uma construção que o sujeito faz para entender o mundo e para se comunicar. Seria uma espécie de teoria, né? Então, assim, o senso comum vem ganhando espaço, tornando-se referencial indispensável. Moscovici, atento, faz questão de deixar claro ao tratar da ciência que, abre aspas, os qualificativos e as ideias que lhes estão associadas deixam escapar o principal do fenômeno próprio de nossa cultura, que é a socialização de uma disciplina em seu todo, e não como se continua pretendendo a vulgarização de algumas de suas partes. Adotando-se esse ponto de vista, transfere-se para segundo plano as diferenças entre os modelos científicos e os modelos não científicos, o empobrecimento das proposições iniciais e o deslocamento do sentido do lugar da aplicação. Vê-se, pois, do que se trata, da formação de um outro tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros critérios, num contexto social preciso. Quem diz isso é Moscovici. E Moscovici traz, por último, nesse texto que eu pesquisei, ao tratar da representação social, parte de duas premissas. Primeiro, ele considera que não existe um corte entre o universo exterior e o indivíduo, que o sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos, e que o objeto está inscrito num contexto dinâmico. Segundo, vê a representação social como uma preparação para a ação. Tais representações partem da observação da realidade feita pelo indivíduo e posteriormente relatada. A observação não pode, entretanto, acontecer de maneira assistemática, precisa de controle para evitar que o indivíduo tome seus desejos por realidade. Os relatos podem ser de diferentes tipos, desde os mais acadêmicos até os informais. Este é um texto que eu encontrei na internet, intitulado A Teoria das Representações Sociais em Moscovici e sua importância para a pesquisa em educação, de Nilma Margarida de Castro Cruzoé. É um importante texto, né, que vocês podem ler sobre as representações sociais, tirarem suas dúvidas, e nós vamos voltar aqui para o texto do professor Ricardo Davi, né, que, que ele fala sobre a teoria das representações sociais. Vocês estão entendendo? Digam para mim se estão entendendo. Vai ficar mais fácil. A teoria das representações sociais, abordada em termos de processo, consiste em saber como se constroem as representações, como se dá a incorporação do novo, do não familiar aos universos consensuais. Nesse sentido, para Moscovici, a construção das representações envolve dois processos formadores: a ancoragem
e a objetivação. Assim, conforme Sá, o processo é responsável pelo enraizamento social da representação e de seu objeto, né? Nós já falamos sobre isso. Esse é o artigo do professor Ricardo. E Moscovici, ao tratar da representação social, parte de duas premissas. Primeiro, considera que não existe um corte entre o universo exterior e o do indivíduo, que o sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos e que o objeto está inscrito num contexto dinâmico, segundo vê a representação social como uma preparação para a ação. Tais representações partem da observação da realidade feita pelo indivíduo e posteriormente relatada. A observação não pode, entretanto, acontecer de maneira assistemática. Precisa de controle para evitar que o indivíduo tome seus desejos por realidade. Os relatos podem ser de diferentes tipos, desde os mais acadêmicos até os informais. A gente já viu isso também. Então, a representação, ao exercer sua função de orientação, atua como guia de comportamentos e práticas. Nesse sentido, a representação funciona como uma antecipação das ações quando intervém na finalidade da situação, no tipo de atitude cognitiva a ser adotada pelos sujeitos sociais, revelando assim sua natureza prescritiva. Aí, teoria do núcleo central, o professor Ricardo fala dessa teoria do núcleo central, que nós vamos passar por ela e vamos para algumas considerações a respeito das contribuições da teoria das representações sociais proposta por Sérgio Moscovici, a pesquisa em educação, a gente já viu também naquele texto da Nilma, e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão do brincar, né? Já que o professor Ricardo ele fala tanto sobre essas representações sociais, o menino de azul, a menina de rosa, o brincar na publicidade. Então, como seria esse brincar na primeira infância, né? Porque a criança só deve brincar nos seus primeiros anos de vida. Tic, 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 olha o narizinho da bruxinha. Para descontrair um pouco, pessoal. Então, brincar para aprender, né? Não há dúvidas que os benefícios das brincadeiras durante a primeira infância, né? Platão já dizia que nossas crianças, desde os primeiros anos, devem participar de todas as formas válidas de brincar, pois se elas não estiverem cercadas dessa atmosfera, nunca poderão crescer para se tornarem cidadãs exemplares e virtuosas. Meu querido Platão, as crianças devem brincar. Sigam Platão, ele é um grande filósofo grego, né? Muitas vezes há, no entanto, a percepção de que, para que a criança pequena desenvolva suas habilidades por meio do brincar, são necessários muitos artifícios, brinquedos elaborados e tecnológicos, ou mesmo enchê-las de estímulos, não deixando espaço para que elas explorem o mundo à sua volta e deem asas à imaginação em seu universo de faz de conta. Segundo Daniel Siegel, da Universidade da Califórnia, brincar é essencial para o desenvolvimento intelectual, emocional e social. Sentar as crianças à frente de telas não é brincar. Competir numa equipe também não é o que nós queremos dizer com brincar. Brincar é uma interação espontânea e autêntica, livre de julgamentos. Há muitos estudos que mostram que se não brincarmos, podemos ter menos competências emocionais e sociais, bem como criativas. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, completa: os mamíferos inteligentes aprendem brincando. Quando o tigre ou o leão filhote está brincando com seu irmãozinho, por exemplo, ele está, na verdade, treinando para fazer caçadas perigosas no futuro. O mesmo acontece com o ser humano. Em outras palavras,
deixar uma criança livre para brincar sozinha, do jeito que ela quiser e com o que quiser, sem interferir e de modo não dirigido, não é perda de tempo, é ganho de saúde. Brincar é um direito da criança. A importância do brincar e da recreação na vida de toda criança tem sido há tempos conhecida na comunidade internacional como evidenciada na Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e fortalecido pela Convenção dos Direitos da Criança de 1989. O Brasil foi signatário dessa convenção, que considerou a necessidade de proporcionar a elas uma proteção especial, sendo o direito de brincar explicitado no artigo 31, cujo texto diz: os Estados partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como a livre participação na vida cultural e artística. 2. Os Estados-partes devem respeitar e promover o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e artística e devem estimular a oferta de oportunidades adequadas de atividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer em condições de igualdade. O tema da brincadeira, do brincar, é tão importante que ganhou uma publicação dedicada à divulgação do artigo 31 da Convenção dos Direitos das Crianças. Então, que nós possamos deixar as nossas crianças brincarem enquanto são pequeninas, né? Que não que nós deixamos de tarefas, porque conheço crianças que fazem tanta coisa, os pais colocam para fazer aula de idiomas, aula, praticar um ou dois esportes, estudar música, estudar isso, estudar aquilo, estudar desenho, estudar astronomia, estudar matemática com professor particular, ir para a escola, fazer os deveres de casa, ler livros para didáticos. São tantas as atividades das crianças que elas não têm tempo para brincar. Eu me lembro da minha infância, que eu chegava da escola, tomava banho, almoçava e fazia minha lição. Depois eu tinha o meu tempo para brincar com os meus brinquedos, né, que eram minhas bonequinhas de pano, os meus brinquedinhos feitos de caixas de fósforo, né, de caixas de papelão, pelos meus irmãos mais velhos, né? E eu tinha esses brinquedos simples, mas que eu gostava. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de brincar sozinha e eu me sentava na varanda da minha casa e começava a brincar com as minhas bonecas e sempre brinquei de ser professora. Eu ensinava, colocava as minhas bonequinhas ali na fileira e ensinava para elas o ABC, ensinava poesia, declamava poesias para elas. E assim, nessas minhas brincadeiras com as minhas bonecas, eu ganhei muitas habilidades. Eu me tornei uma criança criativa, porque eu criava muitos poemas para as minhas bonecas. Eu ensinava de várias formas e com várias didáticas, né? Com metodologias, com os meus recursos, meus simples recursos do giz, que eu tinha um quadrinho, um quadro negro pequeno, e aí eu escrevia as palavrinhas para que as minhas bonecas aprendessem, e as fazia continhas, e escrevia cartinhas, bilhetes, e ensinava como se estivesse ensinando para adultos. Então, com isso, eu despertei para a criatividade e hoje eu sou uma pessoa, como dizem meus amigos, extremamente criativa, né? Então, que toda criança tem o direito de brincar. Aí eu trago é, outro, outro texto também sobre a importância dos brinquedos no desenvolvimento da criança, né? Porque o Ricardo, ele fala sobre essa representação social do Moscovici, que essa representação social, ele quer nos trazer sobre esse brinquedo, né, que passa na publicidade e que a criança reconstrói essa propaganda, essa mídia no seu pensamento
e aí ela passa a desejar esse brinquedo, né? Então eu trouxe para vocês, falando em criança, nos remete a brinquedos. Aí eu trouxe um pouco dessa importância dos brinquedos, de brincar, né? Então, qual a importância dos brinquedos no desenvolvimento da criança? É nítida a importância dos brinquedos no desenvolvimento da criança, pois auxiliam no desenvolvimento cognitivo e motor. Os brinquedos são considerados importantes aliados no processo de aprendizagem das crianças, em especial as que apresentam certa deficiência. Através do brincar, a criança desenvolve elementos fundamentais na formação da personalidade, visto que aprende, experimenta situações, organiza suas emoções, processa informações, constrói autonomia de ação, entre outros. Ressalta-se que o brinquedo a ser utilizado pela criança deficiente não é diferente de um brinquedo utilizado por qualquer outra criança. Os brinquedos não são especiais, mas o momento de seleção deles é de extrema importância. O ideal é que a criança, que a seleção, aliás, seja realizada de acordo com o nível de desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Segundo pesquisadores, nem sempre a idade sugerida na embalagem do brinquedo condiz com a capacidade motora e cognitiva da criança. Tudo tem que ser muito bem avaliado e planejado de forma bem coerente, atingindo o objetivo que um determinado brinquedo propõe, bem como desenvolver a capacidade motora. A questão do brincar é tão séria que um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos das Crianças diz que toda criança tem direito à alimentação, à habitação, à recreação e à assistência médica. Sugere-se que toda pessoa, em especial pais e profissionais que fazem da formação de uma criança, tenham em mente o quanto é importante repensar na forma de apresentar, oferecer ou proporcionar certo brinquedo ou uma brincadeira à criança, avaliando o que poderá lhe proporcionar. Então, né, como vocês podem ver, é, esses brinquedos, eles são muito importantes para criança, né? E brincar, é, toda criança que não gosta de brincar, até nós adultos é, gostamos de brincar. Então, eu quero trazer para vocês aqui a influência da publicidade infantil, uma análise histórica, legislativa e impactos de formação sobre quadros comerciais. Eu fiz apenas uma pouquinho de água. Eu trago essa publicidade infantil, né? Porque o Ricardo fala lá de criança brinca com azul, menino, e menina brinca com rosa. Então, eu trouxe esse trecho, a influência da publicidade infantil, de Cleiton Ruas Gomes, Caleb Pereira Lima, Flávia Moreira Mota, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Então, a, a introdução diz o seguinte: a prática publicitária hoje é de extrema importância para a manutenção e legitimação do sistema capitalista. Através da sedução da propaganda, se incentiva cada vez mais o consumo, refletindo no aumento significativo do mercado publicitário nos últimos anos. Porém, nota-se também uma nova estratégia publicitária, cada vez mais crescente nos meios de propagação, a publicidade infantil. Considerando a maior vulnerabilidade das crianças em relação às influências simbólicas, cada vez mais as grandes empresas apostam de forma considerável nesse tipo de atuação publicitária. Essa prática pode vir a ser prejudicial para o desenvolvimento psicológico e social da criança, que, por sua vez, influenciada e tomada pelo desejo de ter, como o Ricardo falou, pode pautar seu ideal de felicidade e se vê empoderada quando passa a possuir ou consumir o que é desejado também por outras crianças. Além de entorpecer, cria-se no ser infantil uma disposição à competitividade que pode danificar o convívio social com outras crianças e com os pais, que serão cada vez mais cobrados em relação à compra dos objetos vendidos na televisão ou nas mídias em geral. Não é estranho observar-se cada vez mais crianças, principalmente meninas, em busca de mecanismos que as deixam mais próximas da adultez.
Um exemplo incentivador desse processo são as campanhas publicitárias da boneca Barbie, que servem muitas vezes como modelo para as crianças que a consomem. Além disso, a mesma traz valores padronizadores de beleza e incentiva ao consumo, perpassando o próprio brinquedo, pois os infantis que as veem não só enxergam a boneca como objeto de ludicidade, querem suas roupas, seus sapatos, cabelos e etc. Então, isso que eu trouxe para vocês, né? E a gente vai voltar aqui para o texto do professor Ricardo, né? E vamos ver mais um pouco das teorias da, das representações sociais. Então, a ancoragem, né, que nós já falamos, por sua vez, é o que dá sentido ao objeto que será compreendido, representado. O sujeito social recorre ao que lhe é familiar, abre aspas, fazer uma espécie de conversão da novidade. Quem diz isso é Arruda. Parte daquilo que se tem à mão, ou seja, as representações inscrevem-se em quadros de pensamento pré-existente. Cabecinhas Jodelet defende que há três grandes fatores que devem ser levados em consideração como condições para a produção de representações sociais: a cultura, a inserção social dos sujeitos e a comunicação intragrupo, entre grupos e a comunicação de massa. Nesse sentido, Ordaz e Vala reforçam que os meios de comunicação de massa são sistemas com largos impactos na construção de mundo e de objetos significantes, sendo, portanto, crucial considerar os processos comunicativos ao se estudar quaisquer representações sociais. Portanto, é possível afirmar que as representações sociais que circulam na sociedade guardam estreita relação com a natureza das informações e das imagens que circulam na mídia. Diante de todo o contexto exposto, entendendo a publicidade como uma instância que participa ativamente na construção de valores, visões de mundo e representações de sujeitos e grupos, a presente pesquisa buscou identificar as representações sociais acerca do brincar e do brinquedo presentes nas mensagens publicitárias dirigidas ao público infantil. Mais especificamente, procura identificar quais ideias e conceitos têm sido promovidos para as crianças e ainda que tipo de relação com prática de brincar tem se incentivado. O estudo se desenvolveu a partir de uma pesquisa documental que teve como fonte de dados comerciais televisivos brasileiros, do segmento de brinquedos exibidos nos canais de TV por assinatura Discovery Kids, Cartoon Network e Globo. Segundo dados apresentados por Rodrigues, os três canais figuram entre as 10 maiores audiências da TV paga no horário nobre, 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, sendo que o primeiro e o segundo, respectivamente, ocupam os primeiros lugares na audiência. O material foi coletado durante 7 dias na semana anterior ao Dia das Crianças. Foi gravado 1 hora de programação por dia nos canais selecionados em horários aleatórios previamente estabelecidos pelo pesquisador, totalizando 21 horas de gravação. Procedimentos similares ao aqui proposto também foram empregados na pesquisa de Craveiro e Bagraglia. Então, representações sociais do brincar e do brinquedo na publicidade. Né? Ao todo, foram coletados 505 comerciais na pesquisa durante o período já descrito. Destes, 392 eram referentes a brinquedos, sendo 255 repetições e 137 comerciais diferentes, chegando, portanto, ao número total de 137 comerciais analisados. A partir da análise de todo o material coletado e tendo como base o aporte teórico adotado, foram definidos 4 eixos de interpretação que indicam elementos que constituem as representações sociais do brincar e do brinquedo presentes nas mensagens publicitárias. São elas, as representações sociais, vamos ver, né, os eixos. Em terra de brinquedos, quem manda é a criança. Os brinquedos superpoderosos. Meninas brincam de roça
e meninos brincam de azul, brincando de ter coisas. Em terra de brinquedos, quem manda é a criança. Na interação com os brinquedos que estão sendo anunciados, a mensagem é de que as crianças não precisam dos adultos. Como afirma Lin, na terra dos comerciais, as crianças não precisam dos adultos, exceto talvez para comprar alguma coisa. Explora-se uma figura de crianças donas da situação, autônomas e bem resolvidas. Estão nessa categoria os comerciais de brinquedos que prometem fazer comida de verdade. Também aqueles em que as crianças aparecem em cenários tipicamente adultos, como cozinhas, lojas e demais estabelecimentos comerciais, e sem nenhum tipo de auxílio ou acompanhamento. Tudo funciona perfeitamente entre as próprias crianças. Lin acredita que as crianças respondem bem a produtos que as permitem tomar suas próprias decisões. Eles transmitem uma sensação de controle. Em um dos exemplos, verifica-se um comercial de brinquedo que simula uma máquina de costura em que 5 meninas dividem o espaço de um ateliê e elas próprias costuram, cortam tecidos, tiram medidas e assim lindos vestidos e saias são confeccionados. Ainda há espaço para a realização de uma sessão de fotos organizadas pelas próprias crianças. Os brinquedos representados nos comerciais parecem mesmo possuir superpoderes, como apontam alguns resultados. Em 81% dos comerciais, há utilização de efeitos especiais. 44,5% ocorrem em espaços fictícios. 48,2% exploram personagens de filmes, novelas e desenhos animados. E em 20,4% são os próprios brinquedos que falam. Além disso, reforça-se a todo momento a ideia de que não há frustração no brincar. Tudo está sempre pronto, em perfeito estado e envolto em um universo mágico. Cabelos não despenteiam, bonecos voam longas distâncias, sereias brilham, dragões cospem fogo. São vários os recursos utilizados que acabam por colocar a criança como mera espectadora das múltiplas funções dos brinquedos. É o que ocorre no comercial apresentado na figura 1B que está no texto, no artigo, né? Depois vocês podem conferir o artigo. É o que a grande maioria dos meninos gostaria que isso estivesse acontecendo. Uma perseguição entre carros é retratada e toda a cena é desenvolvida utilizando diferentes efeitos de computação gráfica, raios infravermelhos, miras, manobras radicais. No comercial, temos o desenho de 3 garotos, são representados com controles remotos nas mãos, como se eles próprios estivessem controlando os carros e como se todos aqueles efeitos realmente estivessem acontecendo. Ao exaltar brinquedos superpoderosos, a publicidade acaba tendo impactos significativos na relação das crianças com o brincar. Seus discursos desconsideram uma característica ímpar dos momentos de brincadeiras, que é justamente a possibilidade de errar, de poder fazer de novo, e quantas vezes forem necessárias, de criar e de recriar, de lidar com conflitos e dificuldades. Quem diz isso é Sarmento e Lin. A presença de meninos e meninas contracenando juntos em um mesmo comercial ocorreu 27 vezes no corpus analisado, sendo que as categorias de produtos com maior ocorrência foram os jogos de tabuleiro e os brinquedos que simulam armas. Nas duas categorias, sobressaem representações relacionadas à competição e à disputa entre ambos. Em comerciais de bonecas, meninos e meninas aparecem brincando juntos apenas 2 vezes. E ainda, em comerciais referentes a bonecos e carros, não foi constatada a participação de meninas. Quanto às cores utilizadas nos comerciais, a mensagem parece ser bem clara. O rosa é a cor predominantemente associada às brincadeiras femininas, aparecendo em 90,9% dos comerciais dirigidos a elas. Já para os meninos, o rosa não aparece em nenhum comercial e predominam a cor azul, vermelho, preto e cinza. Em relação ao espaço, 29,5% dos comerciais dirigidos a meninos utilizam como cenário a rua e espaços abertos. Por outro lado, somente em 4,5% dos comerciais para meninas ocorre o mesmo, prevalecendo entre elas a casa ou espaço fictícios. 2 comerciais de amostra representam bem o contexto apresentado em um deles.
No comerciais temos um pai negro estimulando a brincar com a filha pequena de boneca. Temos aqui um caso raro, já que essa função seria de muitas mães ou das amigas da própria criança. Pai e filha se dividem entre diversas tarefas, enquanto mães da boneca levar ao banheiro, ninar, colocar chupeta, fazer dormir. A boneca interage através de palavras gravadas como xixi, mamãe, te amo. O slogan sintetiza a mensagem principal do comercial. Por trás de cada pequena há uma grande família unida. Explorando outra vertente, o comercial de armas de brinquedo representa uma missão em que um garoto precisa salvar uma mocinha que está sofrendo um ataque de insetos em sua residência. O menino que lhe serve como armas de brinquedo de água. O comercial é encerrado com a seguinte frase: missão cumprida. Nota-se uma explícita separação entre brincadeiras barra brinquedos de menina e brincadeiras barra brinquedos de meninos. E não há incentivo para a circulação de ambos em todos os espaços. Freitas, linguista, nos diz, ressalta que mesmo quando o próprio brinquedo não tem em si nada que o caracterize quanto ao gênero, ao inseri-lo no comercial, esse uso é demarcado. As meninas acabam sendo mais associadas às brincadeiras com bonecas e atividades domésticas, reforçando papéis de mães e donas de casa, e os meninos aos brinquedos e brincadeiras que envolvem heróis, desafios e exploração de espaço. As cores também comunicam. O rosa é exclusivamente feminino e em diferentes tons e nuances, mais quentes, mais frios, mais claros, mais escuros, reforçam um discurso de delicadeza e fragilidade para as meninas. Também por isso é a cor proibida nas comunicações dirigidas a meninos, como provocam as autoras Kopenzinski e Perurena. Sua masculinidade parece correr perigo quando se aproximam da cor rosa. O espectro de cores utilizadas para eles inclui tons sombrios, frios, que indicam mistérios, aventuras e desafios. É possível afirmar, portanto, que tem se perpetuado nas comunicações publicitárias dirigidas às crianças a exploração massiva dos modelos tradicionais de feminino e masculino. Para a cientista política Heldman, estamos nos tornando muito mais bifurcados em termos de hipermasculinidade e hiperfeminilidade, ou seja, os produtos para as meninas estão muito mais rosas e os produtos para meninos muito mais militares e violentos. E não são só os brinquedos, mas também programas de televisão, filmes e propagandas. Hildman acredita que essa hipermasculinização e hiperfeminização são fruto da tensão cultural e do medo pelo fato de o gênero ser uma categoria construída socialmente. Brincando de ter coisas, né? Possuir coisas é a principal medida dos indivíduos em uma cultura baseada no consumo, e assim também tem se estruturado a relação das crianças com seus brinquedos. O estímulo à premissa do ter é bastante explorado nos comerciais da amostra, né, a amostra desse artigo. Frases como conheça todos da família, há mais de 140 tipos, você conseguirá encontrar o personagem ultra raro, entre outras, incentivam as crianças a acumularem brinquedos, mesmo que sejam todos muito parecidos entre si. É também evidente a mensagem de que não é o preço o valor principal que está em jogo, mas sim o que a posse do objeto proporciona. Apenas em 3 comerciais de amostra o preço é mencionado. A publicidade interessa que as crianças desejem os produtos. O preço se torna apenas um detalhe, em meio às múltiplas vantagens em possuir determinado brinquedo. Outro fator observado é que cada vez mais o próprio ato de consumir bens materiais tem sido incentivado como uma brincadeira divertida. Dois brinquedos cujos comerciais compõem a amostra são bastante representativos desse dado. A caixa registradora se passa em um ambiente de loja em que duas meninas representam os papéis de dona da loja e do cliente. A menina que representa a cliente seleciona diversos produtos para comprar e levá-los até o caixa da loja. São apresentados então os diferenciais do brinquedo. Uma caixa registradora rosa que vem com uma calculadora que funciona de verdade e também com diferentes cartões, dinheiro e moedas. As falas indicam que é tudo o que uma loja super fashion precisa.
e que brincar de loja é mais divertido com a caixa registradora, aí dá o nome do brinquedo. A menina da loja sai repleta de sacolas. Então, é, aqui o professor Ricardo ele fala sobre os brinquedos, né, publicitária, né, é, parte dos impactos da veiculação dessas representações foram discutidos à medida que as categorias foram apresentadas. Contudo, outros impactos ainda podem ser verificados. Para Craveiro e Bagaglia, as representações reforçadas acabam potencializando influências negativas na vida das crianças, tais como estresse familiar, diminuição de brincadeiras criativas, reforço de estereótipos que impactam diretamente na infância e na vida adulta, sentimento de exclusão social, inferioridade e outras formas de mal-estar decorrentes do consumismo e dos valores a eles relacionados. Então, tomar água, que eu estou com sede. Minha aguinha está se acabando. No vídeo hoje eu tomei muita água, pessoal. Então, eu queria só deixar para vocês um trechinho de um texto que eu escrevi essa semana, né? E tem tudo a ver com o nosso artigo do professor Ricardo. Eu falei aqui das brincadeiras, falei da publicidade infantil, né? Falei do brinquedo. E aí o professor Ricardo fala do rosa e do azul, do rosa para a menina e do azul para o menino, que é o que está nas propagandas para crianças, né? Na publicidade infantil. Então, eu escrevi um texto pensando nas coisas que nós estamos vivendo na nossa sociedade, nesse retrocesso, porque eu chamo de retrocesso, o que nós estamos vivendo nos últimos anos no nosso país, quanto à educação das crianças e todas as áreas culturais, econômicas, né, sociais, e principalmente na área política e educacional, as escolas sucateadas, cada vez mais sucateadas, um desejo enorme de mudança, né, dos professores para melhorar a educação e não se vê caminhos abertos. Então eu trouxe esse trecho que diz, que é intitulado Nem azul, nem rosa, criança veste qualquer cor. Eu vou ler um pedacinho para vocês, só, né, porque já estamos nos alargando muito no vídeo. Ainda se cultiva a prática de comprar roupinhas para o bebê da cor rosa ou azul entre alguns pais brasileiros. Quanto mais a sociedade se desenvolve tecnologicamente, politicamente, culturalmente e economicamente, parece que mais andamos para trás iguais a caranguejos. Parece mentira que em tempos de tanta tecnologia e diversidade, alguns pais ainda vibrem ao saberem o sexo da criança que está para nascer, mostrando os seus lados machistas e patriarcais. Eu, às vezes, não quero acreditar que ainda vivo em uma sociedade tão machista e ignorante. Outro dia vi as fotografias da festa de uma criança do sexo masculino que está para nascer e tudo era decorado de azul. O azul que é a cor de menino, professora. Assim me disseram e eu tive que concordar que sim, que estava bonita a decoração com azul em tudo quanto era canto. Por que não usaram outras cores? Por que criticamos tanto as coisas antigas e continuamos agindo como se estivéssemos em pleno século XX? Eu vejo tanta coisa no meu dia a dia que discorda em relação às crianças, só para citar um exemplo. Quem disse que é bonito uma menina de apenas 3 anos de idade ter as suas unhas pintadas? É apenas uma criança, gente. Deve agir e se comportar igual a uma criança que está descobrindo o mundo. Não deve se comportar como adulto. Antigamente, o enxoval do bebê só era feito depois que as mães ficavam sabendo do seu sexo. Se fosse menina, tudo seria da cor rosa, e se fosse um menino, seria da cor azul. A criança, por muito tempo, só vestiria uma dessas duas cores. Ai de quem chegasse com um presente de outra cor. Existem costumes que não se acabam, e esse das cores das roupas dos bebês é um deles. Por mais que as sociedades mudem, sempre permanecerá o machismo dando as suas ordens e mostrando que ainda é forte nas sociedades contemporâneas. Vivemos tempos em que a diversidade está tão presente em nossas vidas, seja no trabalho, na escola, na igreja, no futebol.
tempos em que as pessoas escolhem um nome social conforme se identificam com seu gênero, tempos em que mais cedo as pessoas estão saindo do armário e dizendo as suas orientações sexuais, sem se preocupar com opiniões alheias, sem esses tempos que derrubam o patriarcado e o machismo e acabam com esse costume de menina veste rosa e menino veste azul. Crianças ficam lindas vestidas em qualquer cor, desde que se sintam bem e estejam confortáveis dentro das mais diversas roupinhas que as mamães cuidadosamente escolhem para elas. É preciso ter cuidado com as roupinhas das crianças para não ficarem apertadas demais em seus corpinhos ou grandes demais. Tudo tem que ser no tamanho certo. Uma roupinha colorida vai chamar a atenção da criança. Quanto mais cores, mais bonitas são para os seus olhinhos, cheios de brilho e encantamento, que ainda estão em processo de conhecimento das coisas ao seu redor. Não quero esquecer-me das crianças com deficiência visual. Para elas não importa a cor da roupa, mas se é confortável ou não. Se consegue colocar o bracinho rapidamente na manga da camisa e a perna rapidamente no calção. Essa coisa de escolher cor de roupa para a criança conforme o seu gênero não era para existir mais. Porém, o patriarcado é quem dita as normas das nossas sociedades, que querem mostrar avanços culturais e vivem presas ao passado. Parece que vivemos um retrocesso no que diz respeito à educação das nossas crianças. Querem que as meninas voltem a usar a cor rosa e os meninos a cor azul. Querem que as crianças voltem a estudar em casa e não querem que elas aprendam sobre sexualidade nas salas de aula, que é tão necessário para evitarmos que vivam certas situações constrangedoras e violentas com seus corpos. Digo às mamães e aos papais que as suas crianças não serão mais mulheres ou menos homens se deixarem de vestir a cor rosa ou a cor azul. A questão da homossexualidade não é uma doença ou algo que se aprende através dos tempos. Nascemos assim, não vai ser cor de roupa que vai mudar a orientação sexual do seu filho, papai. O menino que só veste azul e não pode brincar de boneca e muito menos falar fino não quer dizer que ele será um homossexual quando tornar-se adulto. A nossa filósofa e escritora francesa, também feminista, Simone de Beauvoir, nos deixou uma frase bonita que diz: Não se nasce mulher, torna-se mulher. Esta é uma frase para quebrar com o machismo e acabar de uma vez por todas com o patriarcado nas famílias brasileiras. Não é que seu menino vai tornar-se uma mulher pelo simples fato de vestir roupas da cor rosa. Ele pode tornar-se uma mulher porque está na sua essência, no seu ser, naquilo que o constitui como pessoa humana. Sem contar que o tornar-se mulher de Simone de Beauvoir é o agir conforme a delicadeza e sensibilidade de uma mulher, é se colocar no lugar da mulher e procurar viver os seus desafios e lutas junto com elas, e nunca se deixar ser tomado por atos e palavras machistas que ameaçam os direitos de igualdade de gênero. Tornar-se mulher é uma inspiração para os homens sentirem no peito e na alma as verdadeiras batalhas feministas. Vou tomar um pouquinho de água. Então, o meu artigo é grande, ele está disponível na internet e quem quiser acessar, nem azul nem rosa. Criança veste de qualquer cor. E eu vou voltar para o artigo do professor Ricardo, né? Que estamos chegando ao final. Um artigo grandioso, um artigo maravilhoso, né? Que nos traz muitas informações e nos deixa reflexivos, né? Então, o professor Ricardo diz que nas considerações finais que a presente pesquisa, cujo objetivo principal foi identificar as representações sociais acerca do brincar e do brinquedo presentes nas mensagens publicitárias dirigidas ao público infantil, demonstrou principalmente que as representações hegemônicas presentes em nossa cultura em relação aos papéis de gênero ainda hoje são reforçadas no discurso publicitário direcionado a crianças em relação a seus brinquedos. Explora-se uma imagem de crianças adultizadas, sabidas, independentes, capazes de realizar suas próprias escolhas no campo do consumo, apresentado a elas como uma das principais formas de inserção social. Vende-se uma imagem de brinquedos sobrenaturais, mágicos e reais, perfeitos, que tão pouco se parecem com os que estarão disponíveis nas lojas
para o consumo, criando grandes expectativas e, em consequência, gerando frustração e descartabilidade. Entendendo a força da publicidade enquanto instância que participa ativamente da organização da sociedade, questiona-se o quão importante seria romper com a lógica vigente e refletir sobre a responsabilidade do discurso que vem sendo repetidamente direcionado às crianças. É urgente que se pense em uma publicidade mais ética e humana, mais próxima dos verdadeiros anseios dos indivíduos e grupos, mostrar com naturalidade diferentes representações na prática do brincar entre meninos e meninas, crianças e pais, incentivar novas atribuições, novos papéis, refletir sobre os valores que têm se comunicado às crianças e sobre as responsabilidades de contar novas histórias. Com a ascensão e o desenvolvimento das tecnologias móveis, a internet se constitui cada vez mais como parte integrante do universo lúdico infanto-juvenil, e os comerciais de TV passam a dividir espaço com as múltiplas estratégias publicitárias no ambiente online. Portanto, considerar metodologias que abarquem também essas estratégias é um caminho importante para estudos futuros com público infantil. Enfim, nota-se no contexto atual o direcionamento de altos investimentos no uso de novas tecnologias, pesquisas de diferentes plataformas para se comunicar com crianças. O que não se pode perder de vista, entretanto, é o quanto os conteúdos que são disseminados entre elas impactam diretamente em suas vidas e a grande responsabilidade de todos os envolvidos nesse processo. Nós chegamos ao nosso final e eu queria finalizar, né, como eu sempre finalizo, tenho finalizado, eu quero finalizar com um poema para crianças e um poema que fecha essa nossa aula, que nos faça refletir sobre essas representações sociais do brinquedo, essa publicidade infantil, esses brinquedos que manipulam a mente da criança, se dizendo tão reais, não que fazem tantas coisas maravilhosas e muitas vezes nem fazem tudo isso, né? As propagandas manipulando o pensar da nossa criancinha e que toda criança possa ter direito a brincar, né? E a poder desfrutar de brinquedos e brincadeiras é, maravilhosos, né? Não precisam ser brinquedos caros nem brinquedos super poderosos, bastam ser brinquedos criativos, feitos em casa, como eram minhas bonequinhas de pano e como eram os carrinhos de lata dos meus irmãos. Eu vou declamar o poeminha Aviãozinho do meu livro Sapatinho. Então, aviãozinho, voa, voa, aviãozinho, em cima da minha cabeça, lá no céu de Deus, onde está o passarinho. E eu corro atrás de você, um dia lhe pego, no meu sonho de Ícaro, ou dentro do meu viacê. Vai furando as nuvens, vrum, 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 vrum. Sou o capitão deste avião. Aqui na terra a gente voa dentro do meu coração. Para Paris, tomar banho de lagoa. Voa, voa, aviãozinho, vrum, 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 vrum. Então, era isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, né? Nossa aula ficou grande, mas eu espero que vocês assistam aos poucos. Beijo da Danda ou da Rosa, como vocês preferirem. Amo vocês. Fiquem bem, se cuidem, Deus esteja com vocês. Acreditem em um amanhã melhor, acreditem em uma educação melhor para todos nós, para os nossos alunos e para nós professores. Estejamos sempre juntos e unidos. Força! Sigam em frente. Amanhã é um novo dia. Bye, bye. Amo vocês.